Bem-vindos, pessoal, à continuação da nossa 14ª videoaula. Essa é a segunda parte da videoaula 14. Eu dividi em 3 partes. Eu havia previsto 2 partes, mas não foi suficiente. Vamos ter que fazer uma terceira parte, tá ok? Bom, vamos começar aqui com o nosso primeiro exemplo. Está aqui esta equação de primeira ordem, esse sistema de equações de primeira ordem. As variáveis são x de t e y de t. Eu tenho especificadas as suas derivadas aqui. Aqui o mesmo sistema expresso matricialmente, eu tenho que calcular os autovalores desta matriz de coeficientes. Como é que eu faço isso? Subtraio R dessa diagonal principal, tomo o determinante igual a zero. Isso vai resultar numa equação de segundo grau, nesse caso aqui, que o sistema é 2 por 2. Bom, nesse caso, eu tenho o exemplo mais simples aqui. É quando eu tenho duas raízes reais distintas, menos 5 e 1. Então, esses são os meus autovalores. O que eu tenho que fazer? Calcular os autovetores associados. Bom, para o autovalor R1 igual a menos 1, eu vou resolver esse sistema aqui. Esse sistema é A menos RI, I matriz de identidade, vezes K autovetor, igual a 0, 0, vetor nulo. Tá ok? Então, eu substituo menos 1 no lugar do R1 aqui. Vai resultar nesta matriz que está posicionada aqui, e eu tenho que resolver esse sisteminha 2 por 2 aqui. Repare que isso vai acontecer sempre, tá? As linhas dessa matriz são linearmente dependentes, ou seja, eu tenho uma equação só, porque a outra é múltipla da anterior. Ó. Essa linha de cima é 3 vezes a linha de baixo, que está evidente isso. De tal forma que eu tenho uma equação a duas incógnitas, ou seja, eu tenho um grau de liberdade, ou seja, eu vou especificar uma das variáveis em função da outra. Tá ok? Então eu escolhi aqui K1 igual a menos 3K2, ou seja, o autovetor é de uma forma específica dada por essa expressão aqui. Ó. O meu K1, a primeira componente, é menos 3 vezes o K2, que é a segunda componente aqui. A única restrição aqui sobre K2 é que ele seja diferente de zero, porque o vetor nulo não pode ser autovetor. Tá? Então, de fato, você tem uma família de autovetores aqui, todas múltiplas desse vetor aqui que eu acabei de determinar. Então eu vou arbitrar algum valor para K2, desde que não seja zero, eu escolhi 1 para escrever a primeira solução que está aqui. Ó. O autovetor que eu escolhi, vezes exponencial de menos 1, que é o autovalor, vezes t. Repito o procedimento para o outro autovalor, que é o 5, tá? Então é a mesma coisa, eu vou substituir agora aqui no lugar desse autovalor o cara que eu estou usando, que é o 5 agora, nesse momento. Tá? Isso aqui vai de novo dar esse sisteminha. Esse sistema de novo é um sistema com duas equações múltiplas uma da outra. Ou seja, eu tenho uma equação, duas incógnitas, uma variável em função da outra, um grau de liberdade. Nesse caso, o K1 é o triplo de K2, e eu especifico dessa maneira, lembrando que o K2 tem que ser diferente de zero. Aqui tem um erro de digitação, aqui é um K2, tá? Não K1. Assim, a outra solução do sistema, x2 e não x1, que tem outro erro de digitação, pode ser dado, por exemplo, como menos 6, menos 2. Aqui eu arbitrei o K2 num valor diferente, em vez de 1, menos 2, só para mostrar que isso é possível e você pode fazer como preferir. O que eu faço agora? Eu escrevo a solução geral do sistema, combinando essas duas soluções L e I que eu acabei de achar. Tá? Se você tomar o Wronskiano dessas duas soluções aqui, lembre-se de incluir a exponencial no Wronskiano, né? Ela faz parte da solução aqui. Isso aqui é menos 3e elevado a menos t, 1 elevado a vezes e elevado a menos t. Você vai verificar que essas soluções são de fato ali, fica como um exercício. Aqui essas soluções estão representadas na forma matricial. Se eu separar as linhas dessas matrizes, dessa matriz que aparece aqui, que é uma matriz 2 por 1, eu vou ter uma equação para cada uma das variáveis originais do problema, que eram x e y. X e y eram as funções incógnitas lá no sistema, e elas dependiam cada uma só de t. Tá? Então aqui elas estão desacopladas. Graficamente, isso aqui é uma família de curvas, ou uma família de trajetórias no plano. Né? Para cada valor de t parâmetro, isso aqui dá um ponto sobre uma curva. Por que é uma família? Porque eu tenho ainda C1 e C2 aqui sem estar especificado. Para cada par de valores C1 e C2 eu tenho uma curva
distinta. Segundo exemplo. Está aí também um sistema 2x2. Matricialmente ele é expresso dessa maneira. Eu posso calcular os autovalores dessa matriz de coeficientes da mesma maneira. Subtraio R da diagonal principal. Tomo o determinante igual a zero. Isso aqui vai dar uma equação do segundo grau. Neste caso, eu tenho duas soluções complexas. Repare que essas duas soluções complexas são conjugadas. Tá? Bom, vou calcular os autovetores, mas os autovalores são complexos. E daí, não tem problema, tá? É a mesma coisa. O número complexo funciona do mesmo jeito que o número real. Eu vou fazer a mesma coisa para achar os autovalores. A única diferença, talvez, aqui seja mais... não é uma diferença porque ela só aparenta ser uma diferença, mas não é uma diferença. É que você vai olhar aqui nessas duas equações e não vai perceber que uma é múltipla da outra aqui. Mas se você pegar essa segunda linha aqui, ó, multiplicar por 1 mais i, que é o conjugado deste elemento aqui, essa linha vai ficar exatamente igual à linha de cima, tá ok? De tal forma que eu tenho de novo uma equação, duas incógnitas, um grau de liberdade, uma variável em função da outra, tá ok? Está aqui o vetor, primeiro autovetor. A restrição é a mesma, K1 tem que ser diferente de zero para que isso não se anule. Eu arbitrei K1 igual a 2 só para não escrever mais essa fração. Estou com a minha primeira solução, solução complexa. Repito o procedimento para o outro alto valor, tá? Que é o conjugado daquele. Então é a mesma coisa, a mesma maneira de montar o sistema. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Você vai ter de novo uma equação, duas incógnitas, etc. E tal. O K2, o segundo autovetor, então vai ter essa expressão que está aqui, desde que esse K1 seja diferente de zero para o vetor não se anular. E a outra solução do sistema está aqui, esse x2. Se você não lembra, volte a fita aí e veja que o x1 era 1 mais i aqui, e aqui na exponencial era 2 mais i. Ou seja, os autovalores complexos conjugados produziram autovetores complexos conjugados. Esse é um resultado de álgebra linear, isso vai acontecer sempre. Ou seja, na verdade, basta eu calcular o primeiro autovetor para o primeiro autovalor e o segundo, associado ao outro autovalor, eu só tomar o conjugado complexo. É simples, tá? Bom, eu preciso transformar essa solução complexa em solução real. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mudança de base. Eu vou recombinar essas soluções que eu já tenho de tal forma a obter uma solução real. Eu começo escrevendo x1, separando esse autovetor aqui na parte real, 2, 1 e 0, 1 vezes i, tá aqui, e usando a relação de Euler nessa exponencial complexa aqui, ó, para escrever uma expressão como essa. Faço a mesma coisa para x2, x1 e x2 estão aí. Agora eu vou fazer o seguinte, repito aqui o x1 e x2, só para a gente enxergar mais fácil. Eu vou somar x1 e x2. Se eu somar x1 e x2, repare que esse termo que tem i aqui, esse termo imaginário, desaparece. E esse termo que tem i aqui também, imaginário, também vai desaparecer. Tá? Então essa recombinação aqui já vai me produzir uma solução que é real. Tá? Eu só vou dividir por 2 essa soma, porque em compensação o termo que tem cosseno vai ficar dobrado. Então, para escrever essa solução assim. E olha como ela ficou bonitinha. A parte real do autovetor, 2, 1. A parte imaginária do autovetor, 0, 1. Na exponencial eu tenho a parte real do autovalor, 2. E, né, aqui. E nas funções trigonométricas, seno e cosseno, eu tenho a parte imaginária do autovalor, que era 1. Tá bom? Para o x2, para o novo x2, né, eu estou chamando o novo x2 de x2 chapéu e o novo x1 de x1 chapéu. Eu faço uma coisa parecida, só que em vez de somar, eu subtraio as duas e divido por 2i, tá? Para obter uma nova solução real. Tá aqui, vai ficar assim. Repare de novo, a parte real do autovalor apareceu aqui, e a parte imaginária do autovalor apareceu também na exponencial, a parte real do autovalor apareceu também na exponencial, a parte imaginária apareceu de novo nas funções trigonométricas, e eu posso escrever a minha solução geral como combinação linear dessas duas soluções reais
que eu obtive anteriormente. Claro, isso aqui matricialmente, se eu separar as componentes dessa matriz, eu obtenho de novo uma família de trajetórias no plano XY. Tá ok? Aqui, ó. De modo geral, se você estiver trabalhando 2×2, você tendo dois autovalores complexos, eles vão ser sempre conjugados, e os autovetores associados também vão ser conjugados, de tal forma que basta calcular o primeiro autovalor e o primeiro autovetor. E a solução geral, então, vai ser dada dessa forma, como está expressa aqui, combinação linear dessas duas soluções. A parte real do autovalor vai aparecer na exponencial, a parte imaginária do autovalor vai aparecer no argumento das funções trigonométricas, e a parte real e imaginária dos autovetores vão aparecer nesses vetores multiplicativos aqui, ó. Tá ok? R de K é a parte real do autovalor K, e I de K é a parte imaginária do autovalor K. Vamos ver mais um exemplo. O exemplo 3 é um caso 3×3. Algebricamente ele é um pouco mais complicado, mais trabalhoso, na verdade, mas a teoria é a mesma. A diferença é que agora eu tenho uma equação de terceiro grau, ela tem uma solução real, duas imaginárias. O que vai acontecer aqui? Vai ser um misto dos dois casos que a gente acabou de ver. Tá ok? Então eu vou achar o primeiro autovetor para o autovalor, que é 3, tá? Está aqui, montado o sistema. Chama atenção aqui, como essa segunda coluna é uma coluna de zeros, não vai aparecer K2 no meu sistema. Tá? O K2 está livre, está irrestrito. E vou ter um sistema em K1 e K3 aqui. Ó. Se você resolver esse sistema para K1 e K3, os dois dão zero. O K2, portanto, está proibido de ser zero, para a gente não ter um autovetor nulo. Então, eu tenho um autovetor desse tipo, K2 tem que ser diferente de zero. Eu escolhi K2 igual a 1 e montei a primeira solução aqui. Repito o procedimento agora para os dois autovalores que estão sobrando, que é o menos 1 mais I, menos 1 menos I. Na verdade, eu vou fazer para um só, por causa daquela coisa do conjugado complexo. Então, tá aqui, eu montei o sistema. Repare que eu caí num sistema de duas equações, três incógnitas. O K2 aqui, nesse caso, ele é zero, tá? Por causa dessa segunda equação. E eu vou tirar K1 em função de K3, ou vice-versa, da equação de cima. De tal forma que eu tenho essa relação aqui, ó. O meu K2 é um vetor que tem K1, 0 e IK1 como a terceira componente. O K3, que é o autovetor associado ao outro autovalor aqui, o conjugado complexo, é só tomar o conjugado complexo deste cara aqui. Quem é o conjugado complexo desse cara? É essa mesma coisa com menos IK1 aqui. Tá bom? Então, ó, eu vou voltar aqui. Eu vou fixar K1 igual a 1. Então vai ficar 1, 0, I. 1, 0, menos I. Para os autovetores. De tal forma que eu vou escrever as soluções reais assim. Tá? Parte real do autovalor, do autovetor, que é 1, 0, I. Então a parte real é 1, 0, 0. Tá? A parte imaginária de 1, 0, I é 0, 0, 1. Tá ok? Então tá ok, tá perfeito isso daqui. Veja, na exponencial aparece a parte real do autovalor, que é menos 1. E nas funções trigonométricas, no argumento aqui, aparece a parte imaginária do autovalor, que é 1. Aqui e aqui. Esse é o x2. Tá? E o x3, esse semelhante, isso aqui é dado por aquela forma que a gente viu ali atrás, agora há pouco. Tá? Mesma coisa, só que agora o vetor que está multiplicando o termo que tem cosseno é exatamente o que tem a parte imaginária do autovetor, é o 0, 0, 1. E o vetor que vai aparecer multiplicando a parte que tem o seno é exatamente o que tem a parte real do autovetor, 1, 0, 0. E a solução geral, gente, é a combinação linear dessas três, tá? Dessas três que a gente acabou de ver. É aquela primeira solução derivada do autovalor real, que era 3, tá? Esse é o autovetor aqui, e essas duas aqui derivadas do autovalor complexo, dos autovalores complexos, tá? Aqui eu tenho
se eu especificar as curvas, as equações separadamente, eu vou ter trajetórias no espaço, não mais no plano.